Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Eu sou a babaca por brigar com minha sogra por me excluir de um discurso? Meu marido, M40, e eu, F36, somos casados há quase 12 anos e temos um filho, M6. No último sábado foi o aniversário de 40 anos do meu marido. Eu organizei tudo e pedi à minha sogra para fazer um breve discurso. Ela começou bem, falando sobre a infância dele, etc., depois sobre os estudos dele e então sobre o incrível neto que ele deu a ela. Não houve nenhuma menção a mim ou ao casamento dele. Ela passou os próximos 10 minutos falando sobre uma amiga dele com quem ele cresceu, o quanto ela era incrível e como ela era a filha que a sogra sempre quis, chegando até a chorar. Depois do discurso, meu marido ficou realmente chateado, mas eu disse a ele para esquecer aquilo por enquanto e aproveitar a festa. Quase todas as pessoas na festa vieram até mim para dizer "WTF foi isso?" e expressar o quanto sentiam muito por mim. Quando chegamos em casa, começamos a conversar e eu fiquei muito chateada, a ponto de enviar uma mensagem emocional para minha sogra sobre como ela me magoou. A resposta dela foi que ela não fez nada de errado e que tudo estava na minha cabeça. Ela até disse que eu me sentia ameaçada por essa amiga dele, o que certamente não é verdade. No dia seguinte, no aniversário do meu marido, ela enviou uma mensagem dizendo que estava terminada comigo, basicamente me expulsando da família. Meu marido se envolveu, mas ela ainda não parece entender o que fez de errado. Ele até disse a ela que se um estranho ouvisse aquele discurso, pensaria que a amiga era a esposa dele. Decidi que não aceitarei nada menos que um pedido de desculpas dela, para então podermos seguir em frente. Agora estou me perguntando se sou a babaca, porque isso está afetando muito meu marido. Ele sempre foi muito próximo da mãe e odeia conflitos. Estou começando a me perguntar se eu deveria ter ficado quieta e aceitado o desrespeito da minha sogra? A comunidade votou e decidiu que o OP não é o babaca. Eu sou a babaca por usar um teste falso para expor meu irmão andaltônico na frente de amigos e familiares? Não sou a babaca. Então, eu, F17, tenho um irmão, M15, que afirma ser daltônico. Quando ele era mais novo, todas as pinturas e desenhos dele pareciam normais. Toda essa reivindicação de daltonismo começou depois que ele fez 10 anos, tudo por causa de uma camiseta rosa claro que ele percebeu como branca. Meus pais brincaram sobre ele ser daltônico, já que meu tio, irmão do meu pai, é. Ele continuou com essa afirmação, mencionando-a constantemente para os outros, o que sempre me irritou porque tenho certeza de que ele está mentindo. Eu contei aos meus pais, mas eles me ignoraram, dizendo que eu estava apenas com ciúmes da atenção que ele recebia. Na semana passada foi meu aniversário. Eu tive uma reunião em casa com cerca de 25 a 30 pessoas no fim de semana. O tópico do suposto daltonismo dele surgiu novamente, com todos pedindo para ele identificar cores. Eu, me sentindo frustrada, pedi para ele fazer um teste de Chiara na TV. Ele concordou depois de alguma hesitação. Subi para o meu quarto para pegar meu computador para conectar à TV. Mas, em vez de um teste genuíno, usei um teste de Chiara falso, um que qualquer pessoa poderia passar. Ele fingiu não ver alguns números e, uma vez concluído o teste, revelei a todos que era um teste falso, com o objetivo de mostrar que ele estava mentindo. O clima azedou. Meu irmão e meus pais ficaram furiosos. Minha família tentou minimizar, fazendo piadas, e meus amigos acharam divertido. Depois da festa, meus pais estavam furiosos, me rotularam como a caçadora de atenção e uma babaca ciumenta e me castigaram por ter envergonhado meu irmão. Eu sinto que, se ele tivesse sido honesto, não teria sido humilhado. Então, eu sou a babaca? A comunidade votou e decidiu que o OP não é o babaca. Eu sou a babaca por cortar financeiramente minha irmã grávida e dizer a ela que ter outro bebê seria irresponsável da parte dela? Tenho 22 anos e ela tem 25. O filho da minha irmã, Mia, tem 7 meses e o pai não está na vida do bebê de forma alguma. Ele basicamente sumiu uma semana depois que o bebê nasceu. Eu tenho sustentado os dois financeiramente enquanto minha irmã Mia se reestrutura e procura um emprego para pagar as contas sozinha.
Avançando para 2 dias atrás, ela me liga toda animada, dizendo que tem uma grande notícia. No fundo do meu coração, eu já sabia o que ela estava prestes a dizer e minha intuição foi confirmada quando ela disse que estava grávida novamente. Ela continuou falando sobre como conheceu um novo cara sobre o qual não me contou e como ele a trata bem, assim como ao bebê. Que ela realmente sente que ele é o cara certo e que mal pode esperar para ter a família que era para ela ter. Eu basicamente fui direto ao ponto com ela. Ela não está saindo com esse cara há muito tempo, e já está grávida e querendo casar com ele simplesmente porque ele a trata e ao bebê bem. Ele não está ajudando com as contas, nem provendo de forma alguma. Isso provavelmente não vai durar e ela será mãe solteira de 2. Sem mencionar o quão perigoso é engravidar tão logo após dar à luz. Ela me disse que eu estava sendo falsa e que não estava agindo como família. Que eu deveria apoiá-la como nossa mãe está fazendo. Acontece que nossa mãe está bajulando ela e apenas reforçando a visão cor-de-rosa que Mia tem da situação. Contando histórias de como nosso padrasto só a conhecia há 2 meses antes de casar com ela e blá blá blá. Eu disse a ela que não posso apoiá-la ou a qualquer outro filho caso ela decida seguir em frente com isso. Eu essencialmente disse, não estou te pressionando a fazer nada. Essa é sua escolha, mas me recuso a financiar essa escolha. Você está por sua conta, Mia. Não posso facilitar você se enterrando cada vez mais em buracos dos quais não pode sair por causa de gravidezes irresponsáveis e não planejadas e me recuso a fazer isso. Claro, ela não reagiu bem. Começou a chorar e a dizer que eu simplesmente não quero que ela seja feliz, o quanto eu sou uma vadia e desligou. Nossa mãe não está muito feliz comigo agora. Eu me sinto mal. Acho que não me expressei da melhor forma, nem deveria ter chamado ela de irresponsável. Estou no meu limite. Eu sou a babaca? A comunidade votou e decidiu que o OP não é o babaca. Eu sou a babaca por me recusar a pedir aos meus pais para retirar o memorial da minha falecida filha? Eu, 28F, dei à luz gêmeos há 2 anos. Meus bebês nasceram aparentemente saudáveis, mas antes de recebermos alta, minha filha, Indy, sofreu uma convulsão e nunca chegou a vir para casa. Durante 8 meses, ela oscilava entre melhorar e piorar. Até que chegou o dia em que ela nunca mais melhoraria. Ela se foi pacificamente em meus braços, e é algo que nunca esquecerei. Toda a nossa família ficou devastada com a perda da Indy. Meus sogros são pessoas habilidosas e fizeram uma linda moldura em memória da Indy. Eles ficaram com uma para eles e deram outras para meu marido e eu e para meus pais. Meus pais exibem a deles na sala de estar para que todos possam ver quando os visitam. Eles também têm velas diretamente abaixo dela. Acendem as velas no aniversário dos gêmeos e no aniversário da morte da Indy. Minha irmã deu à luz sua primeira filha em maio e nomeou sua filha de Indy. Confesso que não consegui ver isso como uma bela homenagem, porque é difícil ouvir o nome usado para outra menina na família além da minha Indy. Mas mantive isso para mim. Agora, alguns meses depois, minha irmã está incomodada pelo fato de nossos pais manterem o memorial da Indy quando a Indy dela o verá sempre que estiver lá. Ela disse que é muito mórbido e parece estranho fazer isso com sua filha, que crescerá sentindo-se muito estranha com seu nome em um memorial na casa dos avós assim. Meus pais disseram a ela que ela deveria ter pensado nisso antes de nomear sua filha de Indy. Minha irmã retrucou, a OP não é dona desse nome e eu deveria poder usar um nome que amo. Quando nossos pais não cederam às suas exigências, ela veio até mim. Ela me disse que isso a incomoda e que sabe que incomodará sua filha nos próximos anos. Ela queria que eu pedisse aos nossos pais para retirar o memorial. Eu me recusei a considerar sua ideia. Ela insistiu e eu disse que não queria que a memória da minha filha fosse esquecida para sempre. Minha irmã gritou e me disse que minha Indy se foi e que há uma Indy viva e respirando que merece se sentir confortável na casa dos avós. Eu disse à minha irmã para sair da minha frente. Minha irmã disse que eu era uma total babaca por colocar a memória da Indy antes da Indy dela. Ela também disse que isso só confundirá meu filho no futuro quando a homenagem à sua gêmea se misturar com sua única prima materna. Ela disse que eu talvez não goste que ela tenha usado o nome Indy, mas ela não vai mudar o nome da filha por minha causa e que eu deveria ter a decência de me importar com o filho dela. Eu sou a babaca? A comunidade votou e decidiu que o OP não é o babaca.
Eu sou a babaca por gritar com minha sogra quando ela tentou reivindicar minha herança para me apagar da vida do meu filho? Minha sogra reivindica tudo sobre meu filho quando se trata de como ele se parece. A cor do cabelo, a cor dos olhos, o formato do nariz, a maneira como as orelhas dele se destacam um pouco. Sim, aparentemente tudo isso veio dela e do lado da família dela. Se eu reivindicar qualquer coisa, ela me ignora ou diz que estou errada. Estava pensando em fazer um teste de DNA para meu filho para que não tivéssemos que comprar 2 testes separados para meu marido e eu, mas também estava considerando apenas fazer os 2 testes para que tivéssemos uma resposta definitiva sobre o que meu lado tem e o que o dele tem. Há uma herança que definitivamente não compartilhamos. Sou meio mexicana. Ele é basicamente branco. Contei à minha sogra e também disse a ela que, se fizermos apenas um para meu filho, haverá coisas que obviamente virão da minha família, mas eu meio que quero saber as porcentagens para as coisas que se sobrepõem. Minha sogra, que é muito branca, me disse para não ter tanta certeza de onde meu filho herdaria seus genes mexicanos, porque ela acha que encontrou algo recentemente em sua história familiar que indica que ela também tem genes mexicanos. Ou algo assim. Eu estava com muita raiva para realmente ouvir. Eu entendo reivindicar as outras coisas, mas agora reivindicar uma herança que não é dela? Meu avô me ensinou sobre sua cultura e eu a absorvi como minha herança. É uma parte de mim da qual tenho orgulho, mesmo que algumas pessoas me critiquem quando eu conto a elas. Para ela tentar reivindicar isso foi a gota d'água. Eu explodi com ela. Eu realmente não grito com as pessoas. Ela ficou completamente silenciosa enquanto eu gritava com ela. Disse a ela o quanto estava cansada de ela tentar apagar minha participação na vida do meu filho. Que tentar reivindicar uma herança sobre a qual ela não sabe absolutamente nada foi a gota d'água. Não quero mais ouvir uma palavra dela sobre como meu filho se parece, a menos que seja apenas para chamá-lo de adorável. Não quero mais ouvi-la destacar coisas específicas sobre ele. Disse a ela que, se continuar fazendo isso, ela não poderá ver meu filho até que eu permita. Terminei de gritar com ela e meu marido interveio e falou com ela em um tom sério. Ele disse que o que ela fez não estava certo e que concorda comigo. Inclusive sobre ela não ver nosso filho se fizer isso novamente. Ele também disse que queria conversar com ela sobre isso há algum tempo, mas eu pedi para não fazer isso, pois realmente odeio conflitos. Ela ficou em silêncio por um momento, com uma expressão surpresa no rosto. Então as lágrimas de crocodilo começaram e ela começou a soluçar, dizendo que não tinha intenção de ofender e como eu poderia ser tão cruel a ponto de gritar com ela por algo tão pequeno. Então ela me chamou de babaca e foi embora. Desde então, algumas pessoas da família dela me enviaram mensagens me chamando de babaca por ter sido rude com ela. Estou 98% certa de que eles não sabem a história real e, quando expliquei para uma pessoa, ela ainda disse que eu era babaca por explodir com ela por algo pequeno. Isso é um problema pequeno? Eu fui realmente a babaca por gritar com ela? Edição. Ok, talvez tenha sido um pouco idiota da minha parte não colocar exatamente o que minha sogra disse que me chateou por causa do limite de caracteres. Em vez disso, eu apenas coloquei o contexto. Ela disse que se o gene mexicano aparecer, definitivamente não será por sua causa. E então ela começou a falar sobre algum parente muito distante que pode ou não existir. Ela disse coisas semelhantes sobre a aparência dele. Essa característica definitivamente não veio de você porque ela ou algum parente dela tem isso. Edição #2. Eu sei que genes mexicanos não são uma coisa. Esse lado da minha família remonta a algumas coisas diferentes. Eu não quero fazer um teste especificamente por causa da sogra, eu apenas gosto de genealogia porque amo história. Eu fiz pequenos comentários para a sogra antes para tentar fazê-la parar de apontar isso o tempo todo. E quando digo o tempo todo, quero dizer o tempo todo. Toda vez que posto uma foto, há um comentário dela sobre o quanto ele se parece com o lado da família dela. Ela o vê pessoalmente e fala continuamente sobre isso,
mal falando sobre qualquer outra coisa durante toda a visita. Eu absolutamente não me importo com quem exatamente meu filho se parece. Ele pode se parecer exatamente com meu marido, por mim tudo bem, eu me casei com ele por um motivo. Meu filho é adorável e saudável e é tudo o que me importa. Meu sogro e minha sogra são divorciados e ele revira os olhos toda vez que está por perto quando ela faz isso, porque meu marido se parece exatamente com ele. A comunidade votou e decidiu que o OP não é o babaca. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!